Boa tarde a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a honra e a oportunidade do Instituto de eu poder ter participado dessa avaliação desde o primeiro dia e de poder ter sido escolhido aqui como representante da grande equipe de avaliação para apresentar, nesse momento, os resultados e o que a gente pensa para frente nessa avaliação. Nesse momento aqui, eu vou tentar fazer uma operação difícil, que vai ser compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês. Bom, então, em toda atividade humana, né, nós temos sempre objetivos, e para alcançar esses objetivos, nós temos recursos. E, em princípio, é sempre possível você se perguntar qual o máximo que você consegue alcançar, dados os recursos que você tem. Esse máximo que você consegue alcançar, dados os recursos que você tem, é um ponto na curva que a gente chama de fronteira de eficiência, que são aqueles pontos que é o melhor que você consegue fazer, dado os recursos que você tem. Nesse gráfico aqui, eu tenho uma curva, uma fronteira de eficiência real de um setor da economia real, onde cada ponto nesse gráfico é uma unidade de gestão, como uma escola, só tem aqui não são escolas, ou uma unidade de produção, né? O que a gente percebe desse gráfico, que é bem típico de todos os ramos de atividade, é que os pontos tendem a estar aglomerados perto da fronteira de eficiência. Na verdade, temos alguns desses pontos que ficam, na verdade, que são os inovadores, que eles ficam tentando expandir essa fronteira de eficiência. Ora, quando a gente olha para a educação, que agora eu apresentei esse gráfico aqui para vocês, a lógica parece um pouco diferente, né? Nesse gráfico, o que eu tenho no eixo horizontal é o gasto por aluno, e o que eu tenho no eixo vertical é o IDEB, e cada ponto é uma rede de ensino. E o que a gente percebe é que essas redes de ensino, e eu tracei aqui também a fronteira de eficiência, e o que a gente percebe é que essas redes não parecem aglomeradas perto da fronteira, nem parecem estar puxando essa fronteira, né? A gente poderia dizer o seguinte: não, mas talvez o que você está falando aqui não faça muito sentido, porque quem disse que o IDEB, que aumentar o máximo possível o IDEB, dado o seu gasto com o aluno, deve ser o objetivo da rede? Bom, o IDEB ele é uma combinação da taxa de aprovação com o aprendizado de matemática e língua portuguesa. Ele é a própria a encarnação dos dois principais componentes do direito à educação, que é o direito ao aprendizado e o direito à progressão educacional. Além disso, ele representa a combinação desses direitos que o Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e os planos municipais consideram como centrais para esses planos, como meta, tanto é que existem metas anuais, e a maior parte das redes, principalmente nos anos finais do fundamental e no ensino médio, estão tendo dificuldades de alcançar essa meta. Então, certamente, todas essas redes estão tentando alcançar o maior IDEB que elas conseguem, o que elas poderiam. O que está acontecendo aqui é que elas não estão conseguindo alcançar o maior IDEB. E a razão para isso é problemas na gestão, ou seja, problemas na capacidade de converter os recursos que eu tenho no maior IDEB possível. Ora, isso está simplesmente mostrando para a gente o seguinte: a gestão é muito importante, e melhorias na gestão podem ter um impacto enorme sobre o nosso IDEB, sobre o nosso desempenho educacional. Exatamente por isso, muitos programas foram construídos voltados para a melhoria da gestão. Nesse diagrama aqui, nós temos 12 programas, 6 deles são federais, 6 foram desenhados por organizações
da sociedade civil, e muitos outros existem a nível estadual, embora aqui eu tenha um programa do Paraná, um programa do estado de São Paulo, mas muitos outros programas existem voltados para a gestão, e muito mais programas desse tipo nós precisamos, porque, afinal de contas, a gestão educacional é complexa, porque ela envolve vários níveis, não necessariamente hierarquicamente organizados, ela envolve várias dimensões e uma infinidade de atores. Então, ela vai precisar de uma diversidade de programas. A questão é que, para conseguir melhorar o desenho desses programas, que certamente não é o ótimo, e para decidir sobre qual a melhor combinação desses programas que uma rede deve selecionar, seria necessário saber qual é a eficácia de cada um desses programas. E, apesar da gente ter uma quantidade grande de programas, nós temos uma quantidade ínfima ou quase nenhuma de evidência sobre qual a eficácia de cada um desses programas. Evidentemente que o Jovem de Futuro é uma grande exceção a essa regra. O Jovem de Futuro é talvez o único programa de gestão educacional no Brasil para o qual nós conhecemos a sua eficácia e temos usado a avaliação de impacto do programa para aprimorar o seu desenho ao longo dos últimos 10 anos. Como já foi mencionado, a avaliação de impacto do Jovem de Futuro, ela nasceu junto com o programa. Ela existe desde o dia zero em que o programa foi construído. E ela sempre se beneficiou muitíssimo da forma como o Jovem de Futuro foi implementado. A forma de implementação do Jovem de Futuro é muito amigável com a sua avaliação de impacto, porque a implementação foi feita com duas propriedades. Né? Em primeiro lugar, como o Jovem de Futuro é um programa de gestão que envolve, em última instância, uma mudança de cultura, uma mudança de atitude, ao invés de implementar o Jovem de Futuro em todas as escolas de uma rede, a implementação do Jovem de Futuro em cada rede foi espalhada ao longo de 4 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao final de 3 anos, eu tenho escolas naquela rede que já estão no programa há 3 anos e eu tenho escolas que irão entrar no programa no 4º ano, e, portanto, ainda não entraram no programa. Então, eu consigo observar escolas no programa e escolas fora do programa na mesma rede ao final do 3º ano. Essa tabela mostra exatamente como a entrada das escolas foi espalhada no tempo e as 3 gerações do programa. Mas, mais do que ter tido a entrada das escolas no programa progressivamente ao longo dos anos, a implementação do Jovem Futuro teve uma segunda característica. Para garantir a igualdade de oportunidade de todas as escolas ao programa, a seleção de quando cada escola dessa entrava no programa foi feita por uma grande proporção de escolas por sorteio. Então, em mais de metade das escolas, o ano em que essa escola ia entrar no programa foi feito por sorteio. Isso quer dizer que, não só no final do 3º ano, eu tinha um conjunto de escolas no programa e um conjunto de escolas que ainda não tinha entrado no programa, mas que esses 2 grupos, uma boa parte dele tinha sido escolhida por sorteio, o que dava para a gente uma grande oportunidade de fazer uma avaliação de impacto. Bom, e o que foi o resultado dessa avaliação de impacto? O resultado dessa avaliação de impacto foi que, nas 2 primeiras gerações, nós não tínhamos um impacto significativo sobre a taxa de aprovação. E isso causou grande debate sobre o desenho do programa, mudanças, adaptações, melhorias. E, na 3ª geração, esse impacto finalmente apareceu após todas essas melhorias no programa, e nós conseguimos, na 3ª geração, um impacto da ordem de 3 pontos percentuais na taxa de aprovação. E, na proficiência em matemática e língua portuguesa, o programa sempre, desde a 1ª geração, como o Pedro
mencionou antes, desde a primeira geração, o programa sempre teve um impacto significativo sobre a proficiência em matemática e língua portuguesa, da ordem de 4 a 5 pontos na escala SAEB, e isso é particularmente difícil na terceira geração, onde a gente tem um impacto sobre a taxa de aprovação, porque a gente sabe que toda vez que a gente aumenta a taxa de aprovação, a gente passa a ter mais dificuldade de ter impacto sobre a proficiência. Bom, mas, ok, temos um impacto de 3 pontos na taxa de aprovação, 4 a 5 pontos na escala SAEB, na proficiência em matemática e língua portuguesa. Mas isso é bastante? Isso é muito? Isso é substantivamente importante? Bom, para olhar para isso, vamos olhar para esse gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte, que a taxa de aprovação no ensino médio no Brasil está crescendo 2,8 pontos percentuais a cada 3 anos. E o impacto do jovem futuro, depois de 3 anos, é 2,8 pontos percentuais. Isso quer dizer o seguinte, se uma escola típica brasileira adotar o jovem futuro, a taxa de aprovação naquela escola vai crescer 2 vezes mais rápido do que ela cresceria sem o jovem futuro. Parece um impacto bastante substantivamente relevante. E os 5 pontos na escala SAEB sobre o aprendizado. Bom, aí a gente pode ver qual é o aprendizado ao longo do ensino médio no Brasil. O aprendizado ao longo do ensino médio no Brasil não é muito grande. Ele é de 13 pontos na escala SAEB em matemática e 17 pontos na escala SAEB em língua portuguesa, ou seja, em média, 15 pontos na escala SAEB. Logo, se o aprendizado nas 3 séries do ensino médio é de 15 pontos e o impacto do jovem de futuro está entre 4 e 5 pontos, ele é o impacto do jovem de futuro é mais ou menos 1/3 do que um aluno aprende no ensino médio. Ou seja, o equivalente ao que se aprende em um ano letivo. Ou seja, uma escola que adota o jovem de futuro, um aluno vai aprender em 3 anos o que ele aprenderia em 4 anos se ele estivesse numa escola sem jovem de futuro. Ou seja, um impacto de um ano letivo a mais para cada 3 anos letivos que aconteceram. Em suma, o que nós vimos é que o atraso educacional brasileiro é imenso e muito desse atraso pode está associado a problemas de gestão e poderia ser resolvido se nós melhorássemos a gestão. Muitos programas de gestão existem, mas muito pouco ou nenhum deles foi profundamente e definitivamente avaliado. O Jovem de Futuro é uma grande exceção e o que ele tem mostrado ao longo da sua contínua avaliação, ao longo de uma década, sendo implementado em 11 redes, e em todos os momentos em que ele foi avaliado, ele demonstrou que ele tem um impacto significativo de 4 a 5 pontos no aprendizado. Embora ainda exista bastante espaço para a gente melhorar, e a gente vai discutir isso no segundo bloco desse webinar, o impacto atual é uma contribuição substancial para eliminar o atraso educacional brasileiro, né? Em suma, o que um aluno em uma escola com jovem de futuro aprende em 3 anos, requeriria 4 anos para ser aprendido em uma escola sem jovem de futuro. Obrigado. Bom, então, quer dizer, sendo um pouco mais ousado que a Mirella, né? Eu diria que a gestão, certamente a gestão não é tudo, mas eu acho que o que a gente viu aqui no primeiro bloco da apresentação é que a gestão pode muito melhorar o desempenho educacional, a contribuição da gestão para o desempenho educacional pode ser muito grande, e o que a gente viu é que o Jovem de Futuro dá uma contribuição substancial, como o Zé Alexandre chamou a atenção, 4 anos em 3 é uma contribuição substancial. Nesse segundo bloco, o que eu queria fazer é olhar um pouco para frente e responder 2 perguntas relacionadas
ao bloco anterior, que seguem dele. Primeiro, ok, o Jovem de Futuro dá essa contribuição toda, mas será que a gestão não pode contribuir mais ainda? Será que a contribuição potencial da gestão não é maior do que o que o Jovem de Futuro hoje gera de impacto? E, portanto, será que o impacto do Jovem de Futuro não pode ser maior ainda? E, se é possível, e se existe espaço para a gente aumentar ainda mais o impacto do Jovem de Futuro, o que a gente teria que aperfeiçoar no Jovem de Futuro? Como a gente poderia ou deveria ampliar o escopo do Jovem de Futuro dentro de um programa de gestão? Então, essas são as duas questões que eu vou tentar traçar aqui. O primeiro passo é discutir o seguinte: qual que é o espaço que um programa de gestão tem para melhorar o aprendizado? Ou seja, qual é o impacto potencial que gestão pode ter no aprendizado? Bom, para responder essa questão, nós vamos centrar a atenção aqui na proficiência em matemática, né? E esse gráfico ele tem no eixo horizontal o gasto por aluno em dólares, com correção para o poder de compra, e no eixo vertical eu tenho a proficiência medida pelo PISA. Essa linha laranja forte, né, ela não é a fronteira, não é o máximo que você consegue, dado o seu gasto por aluno, mas é aquilo que se espera que um país com um dado gasto por aluno alcance. O que a gente percebe nesse gráfico é que o Brasil está bem abaixo dessa linha esperada. Ou seja, o aprendizado que nós temos no PISA, no Brasil, é bem abaixo do que se deveria esperar de um país que gasta essencialmente 4 mil dólares PPP por aluno por ano. Na verdade, a distância do Brasil a essa linha é 64 pontos na escala do PISA. 64 pontos na escala do PISA representa, na escala SAEB, 32 pontos. Mas o que é 32 pontos na escala SAEB? Vamos lembrar que tudo que um aluno aprende no ensino médio no Brasil são 15 pontos. Então, essa distância do Brasil ao esperado é 2 vezes o que os alunos aprendem no Brasil no ensino médio. Logo, se tudo isso é o que uma boa gestão poderia trazer, isso é um monte. Ou seja, a gestão tem a capacidade de revolucionar a educação no Brasil. Alguém pode dizer, mas peraí, essa distância do Brasil à linha não é só um problema de gestão, é também um problema de que o Brasil não sabe educar direito. Aí eu vou reclamar. Não, peraí, eu acho que o Brasil sabe educar muito bem. Eu vou mostrar 2 evidências. A primeira, eu vou voltar para o meu gráfico do primeiro bloco desse webinar, que mostra que é verdade, as redes não estão amontoadas na fronteira de eficiência, mas tem várias redes que estão na fronteira de eficiência, tem várias redes que estão muito próximas da fronteira de eficiência. Então, o problema do Brasil, absolutamente, não é não saber educar. Se nós temos um problema, é não saber copiar quem sabe educar. E, portanto, esse é um problema de gestão. Ou seja, saber copiar e fazer com que as redes que têm um custo dado não alcancem o máximo IDEB que elas poderiam alcançar é um problema de gestão. Se você não está convencido com esse gráfico, eu trouxe uma outra evidência, que é a seguinte: existe no mundo um prêmio para os melhores professores do mundo, e 10 são selecionados para a grande final. Ora, em 2017, 2018, 2019, sempre teve um brasileiro entre os 10 melhores professores do mundo. Chamando a atenção, esses são todos professores de escola pública brasileira, né? O Vemerson
Capixaba em 2017, o Diogo em 2018, Paulista e a paulistana Débora em 2019. Todos estavam entre os 10 melhores professores do mundo. Legal, o país que tem professor público entre os 10 melhores do mundo não pode dizer que não sabe educar. Logo, nós sabemos educar. E aquela distância é, em grande medida, o fato que o que a gente não sabe bem é usar bem os professores e os recursos que nós temos. Bom, mas a questão ok, uma coisa é o potencial de 30, mas será que dá para realmente realizar esse potencial todo de aumentar o aprendizado em 30? Bom, para discutir a operacionalização desse potencial todo que a gestão pode trazer, eu achei melhor a gente mudar a escala, da escala SAEB para uma escala que eu acho que a gente está mais confortável com ela. A escala é esse diagraminha que vocês veem aí. Tá? O que é essa escala? Essa escala, assim, imagina uma escola que tem 100 alunos. A aluna, né, a estudante que sabe mais matemática é a número 1, né? E a estudante que sabe menos matemática é a número 100. A 50 é a mediana. Se eu pegar a mediana e der para ela 30 pontos na escala SAEB, a pergunta é quantas casinhas ela anda para frente? E a resposta é, ela vai parar no número 28. Ou seja, o potencial de um programa de gestão é tirar um aluno da posição 50 e levar ele até a posição 28. Bom, mas alguém conseguiu fazer isso no mundo? Bom, tem uma professora neozelandesa, Viviane Robson, que estuda muito a relação entre gestão, em particular, liderança e aprendizado. E o que ela diz é o seguinte: o que realmente importa é a liderança institucional, que é a gestão pedagógica. E o que ela diz é o seguinte: se me dá um ótimo líder instrucional, eu te coloco na posição 34. Oba, espera aí. Então, alguém arranjou uma maneira de chegar na posição 34. Não é a 28, mas é a 34. É uma boa posição. Mas a questão ainda é, bom, eu tenho que ter um ótimo líder pedagógico para chegar na posição 34. Será que eu tenho algum programa que transforma todos os meus milhares de equipes gestoras em excepcionais líderes institucionais? Não é muito claro. Então, não sei se eu consigo chegar no 34, porque eu precisaria transformar todas as minhas equipes gestoras em excepcionais lideranças. Bom, o Joshua Angrist, do MIT, ele estuda as escolas charters. Ele diz o seguinte: essas tuas escolas estatais não estão com nada. Me dá o dinheiro que você gasta com essas escolas estatais e essa comunidade que você atende, e eu vou produzir uma escola privada, mas onde os alunos... gerida privadamente, mas é uma escola pública, né? Que é uma escola charter americana. Eu vou botar esses alunos na posição 38, com o mesmo recurso que você fica lá na posição 50. Tá bom, você consegue fazer isso, mas para isso você precisa desestatizar a educação. Eu não estou pensando num programa que vai desestatizar a educação e não estou querendo entrar nessa discussão. Eu estou querendo trabalhar com sistemas e programas que funcionam dentro de uma rede estadual. Você tem algum exemplo de programa que funciona dentro de uma rede estadual que melhora a gestão e qual é o impacto dele? Bom, aí a gente vai parar nos estudos do Roland Fryer, que o Zé Alexandre comentou, e o Roland Fryer analisa alguns programas, alguns experimentos, e ele mostra o seguinte: quando eu tenho um programa de melhoria de gestão aplicado numa rede pública, o meu impacto vai de 0 a levar esses jovens à posição 44. O jovem de futuro leva até a posição 46. Logo, não estamos tendo um mau desempenho. Mas isso mostra também o seguinte: talvez dê para ir até a 44.
talvez dê para ir um pouco além da 44, né? Então, isso mostra, o resumo disso é tentar argumentar o seguinte: existe espaço, o Jovem de Futuro tem um impacto impressionante. 4 anos de aprendizado em 3. Mas dá para fazer mais. Dá para ir para a posição 43, talvez dê para ir para 42. Então, para isso, nós precisamos aprimorar o desenho do Jovem de Futuro e precisamos ampliar o escopo do programa. Bom, mas em que direção? Melhorar o quê? Ampliar o escopo em que direção? Bom, para isso, nós temos que dar primeiro uma olhada no que é o Jovem de Futuro. Bom, esse diagrama mais ou menos ilustra o que é o Jovem de Futuro. Mas o Jovem de Futuro ele é, em grande medida, uma combinação de 3 grandes ingredientes. O primeiro deles é a ideia de ter um supervisor alocado nas regionais de ensino que visitam de 15 em 15 dias as escolas, assessorando essas escolas na sua gestão. Esses supervisores, e que tem vários nomes dependendo da rede, são de extrema importância. Em segundo lugar, o que o Jovem de Futuro faz é desenvolver as competências da equipe gestora das escolas, desenvolver as competências desses supervisores de gestão, desenvolver as competências dos gestores regionais e da secretaria. Ou seja, um processo amplo de desenvolvimento de competências em gestão de toda a rede. E, acima de tudo, talvez, implantar um circuito de gestão que lembra um PDCA, ou seja, planeja, faz, verifica se deu certo, analisa o que deu errado e replaneja e aprende com esse ciclo. O circuito de gestão do Jovem Futuro ele tem pelo menos 3 grandes características que tornam ele bem diferenciado. A primeira característica é de que ele é um circuito que incentiva, instrumentaliza os gestores a usarem a evidência na sua gestão, né? É aquilo que nós já falamos hoje, né? Não adianta boas intenções apenas. Nós precisamos de evidência de que aquilo que a gente acha que funciona, de fato funciona. Então, o que o Jovem de Futuro faz é apresentar para os gestores um circuito de gestão onde os diagnósticos, as decisões de ação, as avaliações das ações são feitas com base em evidência. Em segundo lugar, muito raciocínio analítico, ou seja, eu resolvo um problema na medida em que eu entendo a relação de causa e efeito. Para eu conseguir resolver um problema, eu tenho que atacar uma das causas desse meu problema. Logo, eu tenho que identificar quais são as causas e eu tenho que ter uma ação que realmente modifica aquela causa. Então, o circuito de gestão é um circuito que ele está muito baseado na ideia do desenvolvimento do raciocínio analítico e do uso da evidência. Em segundo lugar, o circuito de gestão ele é um circuito extremamente cognitivo. Ao perseguir o circuito de gestão, o gestor aprende e desenvolve essas competências de gestão, mas mais do que desenvolver essas competências de gestão, o circuito de gestão leva a que o gestor aprenda com os seus acertos, com os seus erros. E como o circuito de gestão leva, em cada ciclo do circuito, ao compartilhamento entre os diferentes gestores, nesse compartilhamento, o gestor aprende não só com ele mesmo, mas o gestor aprende com a experiência dos outros gestores. Então, é um procedimento, o circuito de gestão ele é extremamente cognitivo. E, em terceiro lugar,
o circuito de gestão ele funciona nas 3 camadas. Você tem o circuito de gestão funcionando na escola, o circuito de gestão funcionando nas regionais e na secretaria. E esses 3 circuitos, eles funcionam de uma maneira sincronizada, com um pequeno atraso entre eles, de tal maneira que, às vezes, o circuito de gestão nas escolas pode informar o circuito de gestão das regionais, que informa o circuito de gestão das secretarias, e vice-versa. Quando o circuito de gestão da secretaria quer informar o circuito de gestão das escolas, o circuito de gestão das escolas funciona com um pequeno atraso para poder receber essa informação. Então, isso é mais ou menos o que o Jovem de Futuro é e como ele funciona. E o que ele quer alcançar com isso? Obviamente, ele quer alcançar uma melhora na qualidade de gestão. Ele quer melhorar a gestão a nível da escola, ele quer melhorar a assessoria técnica que o supervisor dá para a escola, ele quer melhorar a gestão das regionais, ele quer melhorar a gestão das secretarias. Por quê? Porque isso vai levar a melhoria no funcionamento das escolas, no funcionamento das regionais e no funcionamento da secretaria. E a melhoria de gestão nas regionais melhora não só o funcionamento na regional, mas melhora o funcionamento na escola, porque quando a regional tem uma melhor gestão, ela entende melhor as necessidades das escolas da sua regional e, portanto, ajudam na melhoria do funcionamento das escolas. Ora, se melhora o funcionamento das escolas, melhora o ambiente de aprendizado. E se melhora o ambiente de aprendizado, vai melhorar a aprendizagem dos alunos. Bom, com isso, a gente teve uma ideia de como funciona o Jovem de Futuro e por que o Jovem de Futuro impacta o aprendizado. Agora, a pergunta é, se nós temos que tentar buscar mais impacto, o que a gente poderia fazer? Bom, desse diagrama fica claro o seguinte, a gente precisaria, talvez, aproximar mais essa gestão da sala de aula, né? Na direção um pouco do que a Viviane Robson estava propondo. Então, aqui vai 4 caminhos que a gente poderia buscar para aprimorar o desempenho do programa Jovem de Futuro. Em primeiro lugar, fazer uma gestão ainda mais com foco no estudante. O programa já tem foco no estudante, mas a gente tem que combinar que a gestão, o circuito de gestão, ele ainda está um pouco longe do estudante. Então, se nós fizermos um esforço de nos aproximarmos, fazer com que esse circuito de gestão chegue mais próximo das necessidades dos estudantes, pode ser que a gente consiga um impacto maior. Em segundo lugar, nós temos que aproximar esse circuito de gestão, que ele hoje leva em consideração a secretaria, as regionais e a escola, ele tem que passar a levar mais em consideração a sala de aula. Ou seja, nós temos que aproximar o circuito de gestão para ele entrar dentro da sala de aula e ele ter mais gestão pedagógica dentro do programa. Em terceiro lugar, essa natureza pedagógica do circuito de gestão, essa natureza pedagógica do Jovem de Futuro tem que ser aprofundada. É muito importante a gente aprender com os nossos acertos, com os nossos erros, e é muito importante a gente aprender com os acertos e com os erros das outras escolas, das outras regionais. Então, o circuito de gestão ele tem que ser cada vez mais um circuito cognitivo com difusão de melhores práticas. E, em quarto lugar, como ele trabalha com esses 3 níveis, é claro que ele já traz muito de integração entre os diferentes níveis, mas eu acho que a gente tem que trabalhar ainda mais numa melhor integração entre os circuitos de gestão e entre as gestões da secretaria, das regionais e da escola e da sala de aula. Então, isso mostra que o que eu tentei mostrar aqui foi que a gestão tem um potencial enorme e que tem várias mudanças no Jovem de Futuro que poderiam permitir que ele aumentasse seu potencial como programa de gestão.